Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, mil perdões, nono ano do ensino fundamental. Sair de uma turma fica na memória aqui, nono ano, aula ao vivo, lógico. Meu bom dia, Gero Menha, já está conectado com a gente, meu bom dia para você que está se encontrando, está chegando agora pelo YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo da matemática financeira. Só que agora a gente vai começar. A gente começou de forma tímida a passar uma ideia para vocês dos dois sistemas de capitalização. Comecei até brincando. Você acha que juros, você já ouviu falar em juros? E se já ouviu, você acha que juros é bom ou é ruim? Você lembra? Professor, normalmente a ideia que vem, quando vem a palavrinha na cabeça da gente, juros, é algo que é ruim. Mas a gente pode perceber, principalmente agora, em meio a tanta tecnologia, que a gente também pode receber juros. Então, juros ele pode ser bom para a gente também. Em que situações? Nas famosas aplicações financeiras. Quais são os dois sistemas de capitalização que a gente tem para apresentar e conversar com vocês? Eu tenho um sistema de capitalização simples, o famoso juro simples, que é o ponto da nossa aula de hoje, e nós temos o sistema de capitalização composta, que para as aulas que se seguem, que seria aquele sistema de capitalização que está mais próximo, professor, dos bancos, dos financiamentos, dos empréstimos, e aí vai. Vamos entender como é que funciona cada um desses sistemas de capitalização? Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo, professor, sistema de capitalização simples. Resumindo, hoje nós iremos estar falando do juros simples, professor. Como é que funciona? Como é que calcula? Eu lembro que na aula passada eu coloquei para vocês que caso eu saiba calcular a porcentagem de um número, que eu tenho certeza que vocês sabem, ou pelo processo fracionário, ou pela regra de 3, ou até mesmo, professor, pelaquela regra prática, eu consigo trabalhar com juros. Por quê? Porque os juros nada mais é do que um cálculo percentual para um dado intervalo de tempo. Então, a única coisa que muda é que nós iremos calcular a porcentagem de um número e nós vamos multiplicar essa porcentagem que foi calculada de acordo com o período de tempo. Então, se o cara dissesse para você, olha, eu vou te cobrar 15% de juros em cima do valor de uma determinada mercadoria, o que é que você podia fazer? Você calculava 15% do valor daquela mercadoria, deixava lá o resultadozinho guardadozinho. Aquele 15% seria, vamos dizer, 15% ao mês. Seria o valor que você vai pagar para um mês. Nós vamos dizer que você atrasou 5 meses. Quanto você vai pagar ao todo de juros? Professor, se eu calculei o 15% de início, é só multiplicar por 5. Porque, no caso, o meu trabalho é entender que eu irei pagar 15% de juros por mês. Então, no primeiro mês deu aquele valor, no segundo mês deu o mesmo valor, terceiro mês o mesmo valor e aí vai. Então, eu poderia pensar só o juros simples com cálculo percentual, ou eu posso sistematizar. Eu posso padronizar. Nesse caso, eu posso estar me utilizando de uma fórmula pronta, que comparando-se os dois processos, os alunos dizem para mim que acham a fórmula melhor, faz com que eles se sintam mais seguros. Por quê? Porque se eu aprendo a fórmula, diga-se de passagem, não é uma fórmula complicada, é uma fórmula até simples de vocês memorizarem, meu trabalho mesmo é só de pegar os valores que eu vou ter dentro da minha situação problema e de substituir. No mais, as operações matemáticas que nós iremos realizar seriam multiplicações e divisões. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Se nós vamos trabalhar com o sistema de capitalização simples, essa é a única fórmula que vocês vão precisar aprender, caso queiram resolver situações, problemas que envolvem o sistema de capitalização simples pela fórmula, porque dá para fazer sem ela. Não sei se você acompanhou o meu primeiro momento aqui, o iniciozinho da aula, onde a gente estava tentando colocar o cálculo dos juros simplesmente com o que eu já sei de cálculo percentual. Então, para mim trabalhar com essa fórmula, eu tenho que entender que
cada uma dessas letrinhas vai representar uma grandeza da minha situação. Então, eu entendendo, professor, que esse C, ele vai representar o capital, que é a grana, o valor que está sendo analisado inicialmente. Aquele Izinho que você está visualizando vai ser a tua taxa, que nada mais é do que a porcentagem que se apresentar na questão. O T, professor, ele vai ser o meu tempo. Esse tempo, ele também, em alguns livros, ou até mesmo na internet, você pode verificar que esse T, às vezes, no lugar dele, você vai visualizar um N, que vai representar o período. O J vai representar para a gente os juros e o M vai representar o montante. Então, eu tenho lá juros, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo dividido por 100. Pronto. Se o cara me dá um capital de R$500, uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses, o que era o teu trabalho? No lugar do capital, coloca o 500, no lugar do I, coloca o 2%, no lugar do tempo, coloca os 3 meses que eu acabei de colocar. E faz a multiplicação e divide por 100. Agora, um facilitador. Muitas das vezes, quaisquer um desses valores, capital, taxa ou tempo, se você quiser, você pode estar tentando simplificar com aquele 100 de baixo antes de realizar a multiplicação. Vou já colocar algumas situações para vocês. Eu só tenho que ter um único cuidado, professor. Um único cuidado. Qual que é? Para a gente trabalhar com a matemática financeira, a gente vai ter que considerar que, ao operacionalizarmos, quando eu digo operacionalizar, ao fazermos as contas para chegar no resultado, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Como assim, professor? Taxa e tempo. Eu estou falando dessas duas grandezas aqui. Eu tenho que olhar. A primeira coisa que você vai fazer numa questão de juros, seja ele simples ou composto, é olhar para essas duas variáveis aqui, ó, para a taxa e para o tempo. Por quê, professor? Eu tenho que verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Deixa eu até voltar aqui. Se taxa e tempo se estão na mesma unidade. Quais são as unidades mais usuais para a taxa? Quais são as unidades mais usuais para o tempo? Gente, a tua taxa... Foi um 7. A tua taxa, gente, agora deu certo. Que é a nossa porcentagem, que é representado pela letrinha I. A tua taxa pode vir nas seguintes unidades. Ela pode vir A.D, ela pode vir A.M, ela pode vir A.A. O que quer dizer isso? Eu posso ter uma taxa de tantos por cento ao dia, o cara pode te cobrar uma porcentagem de juros ao dia. Eu posso ter uma taxa de tantos por cento ao mês e posso ter uma taxa de tantos por cento ao ano. Em contrapartida, essa taxa ela tem que ser comparada com o nosso tempo, professor. O meu tempo pode vir na unidade dia, ele pode vir na unidade mês, ele pode vir na unidade ano. O que é que você vai ter que observar? É que se a tua taxa estiver ao dia, o teu tempo tem que estar na unidade dia. Se a tua taxa estiver na unidade ao mês, o teu tempo tem que estar na unidade mês. Se a tua taxa, professor, estiver na unidade ao ano, o teu tempo tem que estar na unidade ano. Esse é o cuidado que você tem que ter. E, professor, e se não estiverem na mesma unidade? Você vai ter que transformar. Ou você vai transformar a taxa para a unidade do tempo, ou você vai transformar o tempo para a unidade da taxa. Como é que eu faço isso? Considerando o que nós chamamos de ano comercial, que é aquele que diz para mim que um ano tem 12 meses. Ah, professor, isso é óbvio. E que, nesses 12 meses, eu tenho um total não de 365 dias, mas de 360. Professor, mas um ano tem 360 dias. Para matemática financeira, não. Sabe por quê? Porque a matemática financeira considera que um mês, professor, tem exatamente 30
dias, independente do mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, quaisquer um dos meses 30 dias. Então, se eu tenho 12 meses no ano, cada um desses meses com 30 dias, eu vou ter um total de 360 dias. E a partir dessas equivalências é que a gente vai transformar dia para mês, mês para ano, ou o processo inverso, ano para mês para dia. Eu também posso estar convertendo a taxa para a unidade do tempo, que é o que a gente vai observar na resolução de algumas situações. Professor, vamos começar a treinar um pouquinho, porque no treino é que a gente vai justificando e vai esclarecendo um pouco dessa parte teórica e dos cuidados que nós temos que ter ao operacionalizarmos em situações, problemas que envolvem o cálculo do juros simples. Professor, deixa eu habilitar aqui a canetinha, vamos começar de baixo, devagarzinho, tá bom? Olha a pergunta. Calcular o juro correspondente a um capital de 7.500, aplicada a uma taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Para você que é a primeira vez que está vendo o conteúdo, eu sempre aconselho que você organize separadamente numa folha de rascunho os teus dados. Para quê? Para que logo em seguida você venha estar utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês. Então, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer, vamos anotar as informações da questão. Vamos anotar os dados. Na hora que você vai lendo, vai aparecer alguns valores, você vai identificando. Ó, calcular os juros. Já vou botar aqui, professor, ele quer o J. Vou botar aqui, ele quer que eu calcule os juros. Correspondente a um capital de 7.500. Ele me deu o C, professor, que é o capital que eu pedi que vocês aprendessem. O C representa o capital, aplicada a uma taxa. Professor, taxa é o I, professor. E olha a unidade, a taxa é de 12% A.A, professor. Por que o senhor botou A.A? Porque é ao ano. Ele deu também para a gente o tempo que nós devemos estar calculando esses juros, que foi de 5 meses. Eu tenho uma fórmula que me ajuda a resolver essa questão, a fórmula que calcula os juros. A fórmula que calcula os juros diz para mim que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Essa é a fórmula que calcula os juros. Onde o meu trabalho é, no lugar daquele capital eu vou botar o 7.500 no lugar do C, no lugar do I é para a gente colocar o 12 no lugar do T para colocar o 5. Só que o que eu peço que vocês tenham cuidado? Antes, preste atenção, antes de vocês usarem essa fórmula, vocês têm que ter o cuidado em analisar as unidades da taxa e do tempo. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Não comece a fazer conta. Vamos olhar para a taxa, vamos olhar para o tempo e vamos verificar se elas se encontram na mesma unidade. A minha taxa, professor, ela está na unidade ao ano. O meu tempo está na unidade meses. Taxa e tempo estão na mesma unidade? Não estão, então eu não posso começar a conta ainda. Ou eu faço a minha taxa ficar na mesma unidade do tempo, ou seja, eu deixo as duas em meses, ou eu faço o processo inverso, eu faço a minha taxa ficar na mesma unidade do tempo. No caso, o contrário, perdão, faço o tempo ficar na unidade da taxa, nesse caso, ano. Ou fica tudo em mês, ou fica tudo em ano. Agora, eu tenho que aferir ali qual dos dois é melhor de transformar. Para essa situação, eu acho melhor transformar aquela taxa que está ao ano para ao mês, do que transformar 5 meses para ano. Até porque 5 meses é inferior a 12. Quando a quantidade de meses informada for inferior a 12, professor, é melhor o senhor transformar a taxa. Porque senão a gente vai ter uma representação fracionária desse valor. Ninguém gosta de fazer conta com fração, pelo menos já disseram isso para mim. Professor, então como é que eu faço aquela taxa que é de 12% ao ano se tornar ao mês? É só você entender que esse 12% é um acumulado de taxas mensais. Esse 12% totaliza o que foi cobrado durante 12 meses. Um ano não são 12 meses? Então, a minha pergunta para você é a seguinte: se em um ano nos foi cobrado 12%, em cada mês foi cobrado quantos por cento? Professor,
12, é só dividir por 12, professor. Porque, ó, se eu pegar um ano são 12 meses, então juntando os 12 meses é que deu aquele 12%, é isso? Isso mesmo. Então eu posso concluir que ao mês, o que vai me ser cobrado de taxa é de 1%, aí eu vou botar A.M. 1% ao mês. Quer ver? Raciocina. 1% no primeiro mês, 1% no segundo, 1% no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ou seja, se eu tenho 12 meses que totalizam um ano, cada um dos meses a 1% vai dar um total de quantos por cento ao ano? Vai dar o nosso 12. Tá, professor, por que o senhor teve que transformar mesmo? Porque é obrigado que, para calcularmos qualquer coisa dentro do sistema de capitalização, taxa e tempo sempre tem que estar na mesma unidade. Então aqui, professor, a minha taxa ficou ao mês, porque o meu tempo está em meses, mês. Agora eu posso fazer a conta? Agora você pode fazer a conta. Eu vou pegar essa fórmula e vou substituir, professor, os valores. Vai ficar, ele não quer os juros? Então, eu vou repetir aqui o J. Vai ficar juros é igual. Ele me deu o capital, que é 7.500. Eu só vou colocar aqui, ó, 7.500, vezes a minha taxa, o meu I. Eu não vou botar o 12, não. Eu vou botar o 1, tá bom? Que foi o transformado. 1% ao mês durante 5 meses. Ou seja, tudo tem que estar na mesma unidade. Dividido tudo por 100. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa multiplicação, 7.500 vezes 1 vezes 5, e o resultado dividir pelo 100. A não ser que eu consiga simplificar algum desses fatores. Grande Gabriel, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Cara, dá para cortar os zeros ali, principalmente quando tem zero eu gosto muito, porque dá para simplificar. Eu posso cortar esses 2 zeros do 7.500 com esses 2 zeros do 100. Sobrou o que para a gente multiplicar? Professor, sobrou 75, sobrou 1, sobrou 5, professor. Então, vai ficar 75 vezes 1 vezes 5. Quanto é que vai dar os juros? Deixa eu só trocar a cozinha da caneta. Professor, 75 vezes 1 continua sendo 75. 75 vezes 5 vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui. 75 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 7, 35. 35 com o 2 vai dar 37. Professor, só de juros aqui, nesses 5 meses, serão pagos R$375. Serão pagos R$375. Acabou a questão? Acabou. Professor, diga uma coisa, se taxa e tempo já vier na mesma unidade, o que é que eu faço? Nada, você só vai pegar os valores e vai simplesmente substituir na tua situação problema. Você entendeu? Vamos para outra. Se tiver dúvida, tá o chat do YouTube aberto, Gero Menha. Tô com o chat do IPTV aberto, pergunte aí se tiver dúvida, tá bom? Professor, olha a outra situação. Lê comigo aqui. Antônio aplicou certo capital por 4 meses a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Passado esse período, recebeu R$360 de juros. A pergunta, qual foi o capital aplicado? Peraí, professor, como é que eu penso aqui? Não sei nem como é que começa aqui. Como é que começa, gente? Começa anotando os dados, professor. A primeira coisa que você vai fazer é anotar os seus dados. Professor, vamos lá. Lendo a questão, ele disse que Antônio aplicou certo capital por 4 meses. Já vou botar, ele já me deu tempo, professor. Anota aqui, 4 meses. A uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Me deu o I, professor. I é igual a 5% A.M, que é o mês. Passado esse período, recebeu 360 de juros. Ao contrário da anterior, a anterior ele pediu que nós calculássemos os juros. Essa aqui ele já me deu os juros, então ele vai pedir outra coisa. Tá aqui. E ele quer saber, professor, qual foi o capital investido. Ele quer que você encontre o C, a letrinha C. Tá aqui os dados.
Tá, professor, e agora? O que é que eu faço? Qual é a fórmula que eu apresentei hoje para vocês? Qual é a fórmula que resolve qualquer questão dentro do sistema de capitalização simples? Professor, a fórmula é a seguinte: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. A famosa CIT sobre 100. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter ao utilizar essa fórmula? Ou melhor, antes de utilizar essa fórmula, nós temos que observar duas variáveis, duas grandezas. Nós temos que observar taxa e tempo. Observar o que, professor? Nós temos que ver se elas se encontram na mesma unidade. Deixa eu ver, o meu tempo está na unidade meses. A minha taxa está ao mês. Professor, aqui não vai precisar mexer nem na taxa e nem no tempo. Não vai precisar transformar ninguém. Por quê? Porque elas já estão na mesma unidade. Já estão na mesma unidade. Então, professor, meu trabalho é meramente de substituição? É. Você tem o J? Coloca o valor do J. Você tem o C? Coloca o valor do C. Você tem o I? Coloca o valor do I. Você tem o T? Coloca o valor do T. Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora. Você tem o J, professor? Tenho. Ele já disse para mim, aqui no lugar do J, eu vou escrever 360 é igual. Você tem o C? Não, professor, o C é o que ele quer. Então, você repete a letra C. Vezes. Você tem o I? Ele deu para a gente, professor, é 5. Você tem o T? Tenho, professor, ele disse para mim que é 4. Então, tá feito, professor, sobre 100. A gente acabou de montar uma proporção. Como é que eu vou resolver isso aí? Cruz, credo. Deixa eu repetir ela aqui. Ficamos com a conta 360 é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por, não foi aqui que nós paramos? C vezes 5 vezes 4. Vou fazer, professor, produto dos meios pelos extremos. Deixa eu só trocar aqui a cor do marca-texto. Produto dos meios pelos extremos, vai ficar C vezes 5 vezes 4, professor, vai dar 20C, é igual a 360 vezes 100, vai dar exatamente 36 mil. O que é que eu vou fazer? Eu tenho uma pequena equação, gente. Eu vou pegar aquele 20 que está juntinho do C, ele está multiplicando com o C, e se eu passar ele para o outro lado, o segundo membro, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Vai ficar 36 mil dividido por 20. Posso cortar esse zero com esse zero. Sobrou 3.600 para dividir por 2. Professor, o capital aplicado foi de R$ 1.800. 1.800. Só ter cuidado com os zeros aí, ó. Entendeu? Porque se eu peguei 360 vezes 100, ficou 36 mil. Certinho? Só questão do zero mesmo. Show? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Todas as questões de juros simples, eu posso usar aquela fórmula? Pode. Todas as questões. Por isso que os alunos acabam dizendo para mim que se sentem mais seguros em resolver pela fórmula do que simplesmente estar calculando a porcentagem de um número e estar multiplicando o resultado pelo período de tempo para estar achando esse juro. Sendo que em algumas situações, o processo, às vezes, ele tem que ser bem pensado para a gente não chegar ao resultado correto. Para a gente não chegar ao resultado errado, na realidade. Professor, olha só. Se for pela fórmula, eu resolvo todas as perguntas? Resolve. Com um único cuidado. Sempre você vai ter que verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Então, peraí, professor. Nessa atividade 3, eu vou lá, anoto os dados. Deixa eu botar a canetinha vermelha. Anota os dados, professor. E esses dados vão fluindo, vão aparecer na medida que a gente vai lendo. Ó, depois de 3 anos, ele já me deu um valor aqui, isso aqui é o tempo. Professor. Eu vou anotando, à medida que os dados forem aparecendo, eu já vou anotando. Ó, depois de 3 anos, o capital de 2.000 rendeu 2.160 de juros. Ele me deu o capital, aquele 2.160 é o J.
qual foi a taxa anual de juros desta aplicação e qual foi a taxa mensal. Nessa aqui, ele quer que o senhor descubra a taxa. Vou fazer um exemplo de cada, pelo que eu estou percebendo aqui. A primeira questão ele pediu juros, a segunda questão ele pediu que nós achássemos o capital. Nessa daqui ele está pedindo que nós achemos a taxa. Vou pensar diferente das anteriores? Não, você vai pensar igual. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Como essa daqui, ele quer que eu encontre a taxa, na hora que eu for operacionalizar, ela obrigatoriamente vai sair na mesma unidade do tempo. Só uma correção, grande Gabriel, os juros não é 160. Os juros é o 2.160. Seria 160 se aquele valor que foi apresentado lá na questão fosse o meu montante. Aí sim, tipo, um valor de 2.000 passou a valer 2.160. Então, teve um aumento de R$160. Mas esse valor aqui, a questão, esse valor, ele está dizendo para mim que todo ele é juros. Tá bom? Todo ele é juros. Então, na nossa situação, eu vou pegar aquela fórmula, juros, eu sei que é CIT sobre 100, que é capital, vezes taxa, vezes tempo dividido por 100. Como você já tem os dados anotados ali do lado, o teu trabalho vai ser de substituição. Vai ficar, os juros ele me deu? Deu, professor. No lugar do J ali, o senhor vai escrever 2.160, que é igual. Ele te deu o Czinho? Deu, professor. O Czinho é? Vezes. Ele deu o I? Não, professor. O I é o que ele quer que nós descobramos. Então, você repete o I, ó. Repetiu I. Me deu tempo? Deu, professor. Vezes 3. Dividido tudo por... Posso cortar ali os zeros do 2.000 com os zeros do 100 para diminuir a minha conta. Esses 3 zeros... 3 zeros não, só 2, desculpa. Esses 2 zeros eu corto com os 2 zeros do 100. Sobrou o que para a gente multiplicar ali? Cara, sobrou... Depois que eu cortei o zero, sobrou 20 aqui, sobrou esse I e sobrou 3. Vou fazer essa conta, 20 vezes I vezes 3 vai ser igual ao 2.160. 20 vezes I dá 20I, 20I vezes 3 dá 60I. Então, a gente vai ter, professor, na nossa conta, 60 vezes I vai ser 2.160. Eu estou continuando o desenvolvimento daquela conta. Professor, o meu I é igual a 2.160 por 60. Posso cortar esse zero com esse zero. 216 dividido por 6 vai dar quanto? 6 vezes 3, 18... 3, 6, 6 vezes 6, 36. Professor, o I deu 36%. Qual é a unidade desse 36% que eu acabei de encontrar aqui? Qual é a unidade dele? Professor, a unidade dele é ao ano, professor. Por quê? Porque o tempo que nós colocamos na fórmula, ele estava na unidade ano. Foram duas as perguntas nessa questão. Ele queria que você encontrasse a taxa anual... E ele queria que também você encontrasse a taxa mensal. Só que você não vai precisar fazer toda a conta de novo. Se você já tem a taxa anual, você só vai transformar ela para ser o equivalente ao mês. Então, o que é para a gente entender? Quando o cara está dizendo para mim que tem uma taxa de 36% ao ano, quer dizer que esses 36% foram acumulados durante um ano. E um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então, eu posso concluir que esses 36% correspondem a 12 meses de juros. Não é isso? 3 anos, 36 meses, 3 anos é 36. Só que eu não vou precisar fazer a conta de novo não, Gabriel. Eu posso fazer. Eu poderia pegar aquela conta lá, passar o tempo de 3 anos, colocar 36 meses e refazer essa conta.
Aí você já iria encontrar a taxa mensal. Por quê? Porque o tempo que você utilizou lá na fórmula, você deixou na unidade meses. Só que aqui eu prefiro só entender que isso aqui, professor, ele está dizendo para mim que é de 36% ao ano, ou seja, em um ano. Ou seja, ele está dizendo para mim que é 36% em 12 meses, entendeu? Então, tu só vai raciocinar comigo. Se dá 36% em 12 meses, como é que eu faço para achar em um mês? Em um mês, professor, é só dividir. 36 dividido por 12. 36 dividido por 12, professor, vai dar 3, ou seja, vai dar 3% ao mês, professor. Temos aqui a nossa taxa. Temos aqui a nossa taxa mensal. Mas, do jeito que você estava pensando, Gabriel, está certinho também. Você poderia pegar a mesma sistemática, só que no lugar da fórmula que nós colocamos 3, você colocaria 36. Iria fazer a mesma conta que nós fizemos aí e o resultado dela já iria sair esse 3% ao mês. Deu certo? Vamos para a próxima. Olha a outra aí. Olha a outra aqui. Foram aplicados R$2.000, a juros simples de 24% ao ano. 3 anos depois, qual foi o montante recebido? O que mudou dessa para as anteriores? A pergunta. Até agora não foi perguntado para a gente montante. Primeiramente, lembrar do significado da palavra. O que é o montante dentro de um sistema de capitalização simples? Corresponde ao quê? Como que se calcula? Na realidade, para nós encontrarmos o montante, nós temos que achar os juros. Só achar os juros. Por quê? Eu aprendi durante as aulas anteriores que montante, professor, nada mais é do que você somar o seu valor que você tem com os juros da aplicação, professor. Então, o que eu tenho que encontrar mesmo? Eu tenho que encontrar os juros. Somar com o capital, que ele já me deu, está aqui, professor. Foram aplicados R$2.000. Esse aqui é o valor que eu tenho inicialmente. Esses R$2.000 é o meu capital. Há uma taxa de 24% ao ano. Aqui, professor, é a nossa taxa, professor. É o nosso I. E ele também me deu tempo, professor. 3 anos, professor. Ele me deu tempo. Então, para ficar bem organizado, eu vou lá e começo a anotar os meus dados. Ele me deu capital, que é 2.000. Ele me deu a taxa, professor, que é de 24% ao ano. Ele me deu tempo, professor, que é de 3 anos. Professor, vamos ver aqui. Ele quer que o senhor calcule o montante, professor. Mas o senhor acabou de dizer para mim que para nós acharmos o montante, eu tenho que achar primeiro quem, professor? Os juros. Eu não tenho uma fórmula, pelo menos não para o juros simples, não tem fórmula para achar montante. A fórmula tem, basicamente é você somar. Então, eu vou usar aquela mesma fórmulazinha que eu já usei antes? Gente, você vai usar essa fórmula aqui. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Só lembrando que, se eu vou utilizar essa fórmula, você tem que lembrar daquele cuidadozinho. Você tem que verificar, antes de você começar qualquer conta, você tem que verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Deixa eu ver aqui, professor. Anotei nos dados. A minha taxa está na unidade ao ano. E o meu tempo está na unidade ano. Opa, professor, não vai precisar transformar ninguém. Taxa e tempo já vieram na mesma unidade. Então, só é aplicar a fórmula, professor. Se eu sei que juros é igual, pega o capital, multiplica com a taxa, multiplica com o tempo e divide tudo por
100. Vamos lá, vou calcular os juros, vou pegar o capital, que a questão disse para mim que era 2.000, vezes, vou pegar o meu I, que é 24, professor, vezes, vou pegar o meu tempo, que é de 3 anos, professor, dividido tudo por 100. Posso fazer as simplificações aqui, eu posso cortar esses 2 zeros do 2.000 com esses 2 zeros do 100, sobrou para nós multiplicarmos o 20, o 24 e o 3. Vai dar 480 vezes 3, não é isso? 20 vezes 24. 20 vezes 24 dá 480. Vezes 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12. É isso mesmo, Gabriel, certinho. Só de juros, professor, foi 1.440 de juros. Juros deu 1.440 reais. Acabou a questão? Quase, quase. Ele queria que você achasse o montante. Eu sei, professor, que montante é só somar o capital com juros. Ou seja, o nosso montante é você pegar o capital, que é 2.000, somar com os juros que nós acabamos de encontrar, o nosso montante vai ser 3.440 reais. Agora nós finalizamos a questão. Dúvidas? Adelante, né? Pode ser? Tá aí o chat ao vivo, só vocês perguntarem. Vai lá. Próxima, professor. Será que vocês já conseguem fazer sozinhas? Será? Lê comigo aí, ó. André devia em seu cartão de crédito R$1.000. Como não conseguiu pagar em 2 meses, essa dívida aumentou para 1.440. Aqui sim, Gabriel, aqui sim aquele 1.440 é o montante e não só os juros. Aqui sim. C? Será que é C? Eu acho que é a D, né não? Acho que é D. Estou tentando lembrar aqui. Nesse caso, qual foi a taxa de juros simples cobrada? Ele quer o I. Ele quer o I. Não lembro ainda, eu acho que é a letra D. Estou tentando lembrar porque já fizemos essa questão. Prof, vamos anotar os dados aqui. Vamos anotar os dados que eu sei já já. Na questão, ele disse que o débito original do cartão de crédito era um débito de R$1.000, não era isso? Era um débito de R$1.000. Vai ficar para o seu capital. É 1.000. Ele disse que esse capital de R$1.000, que era o valor devido no cartão de crédito, ele disse para a gente que atrasou por 2 meses, não foi isso? Ele disse que não conseguiu pagar, tá aqui, ó. Essa dívida, tá aqui, ó. Como não conseguiu pagar em 2 meses, ou seja, num tempo de 2 meses, a dívida, professor, aumentou para 1.440, não é isso? 1.440. A dívida aumentou, é o montante. 1.440. E ele quer saber qual que foi a taxa de juros cobrada nesse cartão de crédito. O que eu quero que vocês observem é que se meu tempo está em meses e eu for operacionalizar com este tempo na unidade meses, a minha taxa obrigatoriamente tem que sair na unidade meses. Então, peraí, professor. Se eu olhar para esse capital e para esse montante, a gente visualmente consegue concluir qual foi os juros cobrados. O débito original era 1.000, por conta desses 2 meses de atraso, ele foi para R$1.440. O que percebe-se é que houve um aumento de R$440 de juros. Então, eu já tenho também os juros. Posso pegar esses valores e jogar na fórmula? Pode sim. Qual que é a fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100. Vamos meramente estar substituindo. Professor, juros, está aqui, professor, acabei de encontrar, ó. Vai ser 440
é igual o capital, que era R$1.000, vezes a taxa, é o que ele quer, só vou repetir a letrinha I, que é o que ele quer que a gente descubra. O tempo, o professor, ele disse que é 2 meses, tudo isso dividido por 100. Posso fazer as simplificações aqui, cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, multiplica quem sobrou, professor, sobrou aqui o 10, sobrou aqui o I, sobrou aqui o 2. 10 vezes I vezes 2, professor, vai dar 20I. 20I é igual a 440, I é igual a 440 dividido por 20. Posso simplificar cortando os zeros, vai ficar 44 dividido por 2. 44 dividido por 2 vai ser de 22% ao mês, professor. Alternativa correta é isso mesmo, letra D de dado. Vê se vocês entenderam, vê se ficou alguma dúvida. O cara devia no cartão de crédito R$1.000. De boa, professor, tranquilo. Atrasou 2 meses, o que fez que a dívida fosse para 1.440, ou seja, teve um aumento de 440 em relação ao débito original. E o que seria esse aumento, professor? É os juros. É justamente a compensação que o banco quer ter pelos dias que você não honrou com o compromisso na data correta. Se diga-se de passagem, bem alto, porque 22% de juro ao mês é muito alto. Taxa é mais ou menos isso no cartão. Alguns alunos dizem assim para mim, professor, eu tenho um cartão de crédito, eu estava olhando aqui na fatura, não é isso tudo não é 22 não, aqui tem 14, 13%, eu digo, vai nessa. Tu tem que olhar lá nas letras miúdas, onde tem o 7%, que é o custo efetivo total. Essas porcentagens, elas trabalham tudo junto e misturado. Quando tu juntar todas as taxas, juro do dia, juro do mês, taxa por atraso, multa não sei de quê, vai dar bem uns 40%. Aí vira aquela bola de neve esse cartão de crédito. Prof, vamos para mais questão. Olha a outra, eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos. Será que vocês vão ter todos aqueles cuidados? Ele disse para mim o seguinte aqui, ó, Júlio atrasou em 15 dias o pagamento de uma prestação de R$180. Está lá a prestação de R$180 e ele atrasou essa prestação por 15 dias. Diz que não teve multa, mas por conta desse atraso, ele pagou R$10,80 de juros. Ele quer saber qual que é a taxa de juros cobradas ao dia. É a mesma questão anterior, professor? A mesma anterior. Vamos tentar fazer? Meu diretor, coloque 2 minutinhos para eles tentarem fazer essa questão para mim.
Opa, e aí? E aí, deu certo? Deixa eu olhar aqui no chat. 0,4% ao dia, certeza? Vamos ver aqui. Professor, nessa situação, anota os dados, usa aquela mesma fórmula? Usa. Com que cuidado? Verifica antes se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Nesse caso, não há necessidade de você verificar, nesse caso específico, não há necessidade de você verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade, porque a pergunta ou é para a taxa ou é para o tempo. Nesse caso, ele quer que você encontre a taxa. Então, o que vai obedecer à unidade dessa taxa é a unidade do tempo que já foi informado na questão. Mas eu anoto os dados direitinho para que não haja confusão. Pego aqui minha canetinha, começo a anotar os meus dados. Professor, tá lá, Júlio atrasou em 15 dias. Ele me deu tempo. Então, o tempo já está em dias. Significa dizer que se eu usar esse valor que está aqui, a minha taxa vai sair em dias, que é justamente o que ele quer. Ele disse que atrasou 15 dias numa prestação que originalmente custava R$180. É o meu capital. O capital sempre é o valor original. E por conta desse atraso, ele pagou de juros R$10,80. A pergunta, calcula para mim a taxa, professor, que vai ser de tantos por cento a ponto D ao dia. Professor, só joga na fórmula. Se eu sei que juros é igual a CIT sobre 100, no lugar do J, eu coloco 10,80, que é igual, no lugar do capital, eu coloco 180, no lugar do I, eu só vou repetir, que é o que ele quer que a gente encontre, no lugar do T, coloco 15, no lugar, aqui embaixo, na realidade, eu coloco o 100. Eu posso fazer uma simplificação, pelo menos de um zero, que eu posso cortar, e logo em seguida eu vou fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. Vai ficar o 18, que sobrou, porque eu cortei só um zero, vezes I vezes 15. 18 vezes I vezes 15 vai dar 18 vezes 15. Deixa eu ver quanto é que dá logo aqui. 18 vezes 15, 5 vezes 8, 40. Sobe 4, 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, professor, vai dar 8, 8, 16, 17, 270. Professor, vai ficar 270I, 270, que é o 18 vezes 15, vezes I, é igual ao 10 vezes o 10,80, que vai dar 108. Eu só simplifiquei, o seu está certinho, Gabriel, eu só simplifiquei um pouquinho mais. Cortei os zeros antes. Para finalizar, esse 270 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o nosso I vai ser o 108 dividido pelo 270. Faz a continha na folha de rascunho. Não dá para dividir porque é menor, não é? Vou ter que acrescentar um zero. Tem que colocar um zerozinho aqui, botar um zero, puxar a vírgula, professor. Agora, vamos lá. 270 vezes quanto dá o mais perto do 1080? Professor, 270 vezes 1, 270. 270 vezes 2 dá 540. 270 vezes 3, 540, 600, 700... 800 e alguma coisa, tá? Quase. 270, professor, é 270 vezes 4. Por quê? 270, 270, 540. 540 com 540, dá nada. Prof, a nossa taxa de juros cobrada foi de 0,4% ao dia. Parabéns, Gabriel. Resolvida a questão. Cuidado que se teve, professor, com as contas.
Vocês já perceberam que para trabalhar com juros simples é sempre a mesma fórmula? Independente do que ele vier a perguntar para mim, ele pode perguntar juros, ele pode perguntar capital, taxa, tempo, eu só vou usar aquela fórmula. Por isso que os alunos, professor, eu prefiro fazer com a fórmula. Meu trabalho é de substituição com aquela única observação. Verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade antes de começar a operacionalizar. Valeu, grande Gabriel. Boa prova, querido. Prof, vamos para mais, professor. E essa aqui? Sidney emprestou R$1.000 a seu amigo Paulo no regime de juros simples. Combinaram uma taxa de 3% ao mês. No final do empréstimo, Paulo pagou a Sidney R$1.045. Por quantos dias o dinheiro ficou emprestado? E aí? O que é que vocês acham? Professor, vamos começar anotando os dados? Ele disse que o Sidney emprestou R$1.000 a seu amigo Paulo. Então, peraí, professor, vamos anotar aqui devagarzinho. Dados. Qual foi o valor original do empréstimo? R$1.000. O valor original, o valor inicial é o meu capital. O capital é 1.000. Pronto, professor. Ele disse que emprestou no regime de juros simples e combinaram uma taxa de 3% ao mês. Ele disse que no final do empréstimo, o Sidney pagou R$1.045 pelo empréstimo, ou seja, devolveu R$1.045. O que é esse R$1.045? É os juros? Não, se ele está dizendo que pagou de volta R$1.045, esse R$1.045 é o meu montante, professor. Porque já é o valor acrescido de juros, professor. É o valor acrescido de juros. Agora, se simplesmente você olha para o montante e olha para o teu capital, tu consegue concluir, professor, quanto que foi os juros. Porque se o capital era 1.000 e tu pagou 1.045, só de juros aí, professor, o senhor pagou, eu não, o Sidney, pagou R$45 de juros, professor. Era 1.000, foi para 1.045, de juros foi 45. E ele quer saber, professor, quanto tempo, por quantos dias o dinheiro ficou emprestado. Ele quer saber o tempo. Só que olha a pergunta, ele perguntou por quantos dias. Professor, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Eu acho que você já percebeu aqui nessa situação que o meu tempo está na unidade ao mês. Se eu quero que o meu tempo saia em dias, a unidade da taxa tem que estar ao dia. Então, a gente vai fazer apenas uma conversão. Eu vou pegar essa taxa que está de 3% ao mês e vou converter ela para dia. Como é que eu faço isso? Primeiro, entendendo o que é 3% ao mês. Professor, 3% ao mês é a mesma coisa, professor, que quantos por cento ao dia? Pensa aqui. Professor, um mês tem 30 dias. Um mês tem 30 dias. Então, se um mês tem 30 dias, quantos por cento em cada dia eu tenho que ter para totalizar esse 3? Professor, se o senhor quer saber ao dia, é só o senhor pegar esse valor e dividir, professor, ele não está ao mês? Você vai dividir pelos 30 dias, para descobrir quanto é que vale em um dia. Professor, 3 dividido por 30 vai dar 0,1% ao dia. Por que eu tive que transformar? Na minha conta, na hora de operacionalizar, eu não vou usar o 3, porque aquele 3 está ao mês. Ele não quer que você encontre ao dia, então eu tenho que usar o meu tempo em dias. Então eu vou ter que usar 0,1. Deixa eu ver se eu entendi. Para o senhor transformar uma taxa que está ao mês para ao dia, o senhor divide por 30? Isso. Eu divido por 30. Divido sim por 30. Então, professor, 0,1 eu jogo na conta. Que conta? A fórmula dos juros. Eu sei que juros é igual a CIT sobre 100. Eu já tenho que os juros é 45. O capital, professor, era de R$1.000. A taxa é de 0,1%.
e ele quer saber o tempo em dias que vai levar o empréstimo. Posso fazer a simplificação aqui dos dois zeros do 100 com os dois zeros do 1000. Multiplica quem sobrou, professor, no caso sobrou 10, sobrou 0,1, sobrou o t. 10 vezes 0,1 dá 1, 1 vezes o t dá t, professor. Então aqui vai dar que t é igual, vou botar a canetinha preta mesmo, t é igual a 45 dias. O próprio 45 que deu lá quando eu fizer a conta aqui. O dinheiro ficou emprestado por apenas 45 dias. Por apenas não, porque 45 dias é mais de um mês. Dá um mês e meio, professor. Dá um mês e meio. Te dá para a gente fazer mais uma. Vamos lá. Olha essa outra aqui. Em quanto tempo, parecida com a anterior, é tempo que ele quer também. Em quanto tempo um capital de 34 mil, empregado a uma taxa de 10% ao ano, rendeu 13.600 de juros simples? Quero que vocês façam uma observação comigo aqui sobre a taxa. A minha taxa está em que unidade, professor? Está ao ano. 10% em um ano. Se eu usar esse 10 na minha conta, significa dizer que o tempo obrigatoriamente tem que sair da mesma unidade dessa taxa, ou seja, o tempo que eu irei encontrar sairá na unidade ano. Professor, então eu já tenho todas as informações aqui, só substituir. Eu tenho os dados entre os dados informados. Ele quer saber o tempo, coloca aqui a interrogação, ele me deu o capital que é de 34 mil. Ele deu para mim também a taxa, professor. A taxa foi de 10% ao ano e disse, professor, que ganhou, rendeu de juros, me deu J, 13.600. O que é que eu vou fazer, professor? Substituir esses dados na fórmula. Eu sei que juros é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Os juros, professor, coloca no lugar do J o 13.600. É igual, no lugar do C, coloco 34 mil. No lugar do I, professor, coloca o 10. No lugar do tempo, coloca o tempo mesmo, que é o que ele quer descobrir, dividido por 100. Posso cortar os zeros, professor? Os zeros do 34 mil com os zeros do 100. Agora multiplica quem sobrou. Sobrou 340, sobrou 10, vai ficar 3.400T. 3.400T é igual a 13 e... botei 16. 13. 13.600, professor. 13.600. Prof, e agora? Passo 3.400 dividindo. T é 13.600 dividido por 3.400. Corta esses dois zeros. Ficou 136 por 34. 3 vezes 4, 12. 120, 4 vezes 3, 12. Professor, é 4, professor. 4 vezes 3, 120, 4 vezes 4, 16. É isso mesmo. O tempo vai ser exatamente 4 anos. Deu certo? Deu para pegar um apanhado? O que você vai fazer agora? Você vai treinar com as questões do teu livro. Vai seguir todas essas orientações e você, qualquer dúvida, traz a nossa próxima aula. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.